O castelo interior. Terceiras moradas. Santa Teresa de Jesus. Capítulo 1. Trata da pouca segurança que podemos ter enquanto se vive neste desterro, ainda que o estado seja elevado, e como convém andar com temor. Contém alguns temas muito bons. 1. Aqueles que, pela misericórdia de Deus, venceram estes combates e com perseverança entraram nas terceiras moradas, que lhes diremos, senão bem-aventurado o varão que teme o Senhor? Não foi pouco fazer Sua Majestade com que entenda eu agora, nesta altura, em que costumo ser rude nestes casos, o que quer dizer em vernáculo este versículo. Por certo, com razão o chamaremos bem-aventurado, pois, se não volta atrás ao que podemos entender, leva caminho seguro na sua salvação. Aqui vereis, irmãs, quanto importa vencer as batalhas passadas, pois tenho por certo que nunca deixa o Senhor de o pôr em segurança de consciência, o que não é pequeno bem. Digo em segurança e disse mal, pois não a há nesta vida, e por isso entendi sempre o que digo, se não voltar a deixar o caminho começado. 2. Muito grande miséria é viver em vida que sempre temos de andar como quem tem inimigos à porta, que não pode comer nem dormir sem armas e sempre em sobressalto, com receio de que, por alguma parte, possam arrombar esta fortaleza. Ó meu Senhor e meu bem, como quereis que se deseje vida tão miserável, se não é possível deixar de querer e pedir que nos tireis dela, se não é com esperança de perdê-la por vós ou gastá-la em vosso serviço e, sobretudo, entender que é vossa vontade? Se o é, Deus meu, morramos convosco, como disse São Tomé, porque não é outra coisa senão morrer muitas vezes o viver sem vós e com estes temores de que pode ser possível perder-vos para sempre. Por isso digo, filhas, que a bem-aventurança que temos de pedir é estar já em segurança com os bem-aventurados. Pois com estes temores, que satisfação pode ter aquele que em toda contentar a Deus? E considerai que esta e muito maior tinham alguns santos que caíram em graves pecados, e não temos a certeza de que nos dará Deus a mão para sair deles e fazer a penitência que esses fizeram, subentende-se o auxílio particular. 3. Certo é, minhas filhas, que estou com não pouco temor escrevendo isto, pois não sei como o escrevo nem como vivo, quando disso me lembro muitas vezes. Pedi-lhe, minhas filhas, que Sua Majestade viva sempre em mim. Porque se não for assim, que segurança pode ter uma vida tão mal gasta como a minha? E não vos pese o entender que isto é assim, como algumas vezes o tenho visto em vós, quando vô-lo digo, e procede de que quisereis que tivesse sido muito santa, e tendes razão, também eu o quisera. Mas que hei de fazer se o perdi somente por minha culpa? E não me queixarei de Deus, que deixou de me dar bastantes ajudas para que se cumprissem vossos desejos. Não posso dizer isto sem lágrimas e grande confusão de ver que escrevo para aquelas que me podem ensinar a mim. Dura obediência tem sido. Praz ao Senhor que, pois se faz por ele, seja para que vos aproveiteis de alguma coisa e para que lhe peçais que perdoe a esta miserável atrevida. Mas bem sabe Sua Majestade que só posso presumir da sua misericórdia, e já que não posso deixar de ser a que tenho sido, não tenho outro remédio, senão acolher-me a ela e confiar nos méritos de seu filho e da Virgem, sua mãe, cujo hábito indignamente trago e vós trazeis também. Louvai-o, minhas filhas, pois verdadeiramente o sois desta senhora, e assim não tendes de vos afrontar que eu seja ruim, pois tendes tão boa mãe. Imitai-a e considerai qual deve ser a grandeza desta senhora e o bem de a ter por padroeira, pois não bastaram meus pecados e ser a que sou para em nada deslustrar esta sagrada ordem. 4. Mas de uma coisa vos aviso, que nem por ser tal e ter tão boa mãe estáis seguras, que muito santo era David, e já vedes o que foi Salomão. Nem façais caso do encerramento e penitência em que viveis, nem vos assegureis por tratares sempre com Deus e exercitar-vos na oração tão continuamente e estardes tão retiradas das coisas do mundo e tê-las, a vosso parecer, aborrecidas. É bom tudo isto, mas não basta, como disse, para deixarmos de temer, e assim meditai este versículo e trazei-o na memória muitas vezes.
Beatus vir que timet dominum. 5. Já não sei o que dizia, pois distrai-me muito, e em me lembrando de mim quebram-se minhas asas para dizer coisa boa. E assim o quero deixar por agora. Voltando ao que comecei a dizer das almas que entraram nas terceiras moradas, e não lhes fez o Senhor pequena mercê, mas sim muito grande em terem vencido as primeiras dificuldades. Destas, pela bondade do Senhor, creio que há muitas no mundo. São muito desejosas de não ofender a sua majestade, e até mesmo dos pecados veniais se guardam, e amigas de fazer penitência. Têm suas horas de recolhimento, gastam bem o tempo, exercitando-se em obras de caridade com os próximos, muito concertadas no falar e vestir e governo de casa, as que a têm. De certo que é estado para desejar, e parece que nada há para que se lhes negue a entrada até a última morada, nem lhe a negará o Senhor, se elas quiserem. Que bela disposição esta para que lhes faça toda a mercê. 6. Ó Jesus! E quem dirá que não quer um tão grande bem, em especial havendo já passado pelo mais trabalhoso? Ninguém. Todas dizemos que o queremos, mas como ainda é mister mais para que de todo o Senhor possua a alma, não basta dizê-lo, como não bastou ao mancebo quando o Senhor lhe perguntou se queria ser perfeito. Desde que comecei a falar destas moradas, trago-o diante de mim, porque somos assim ao pé da letra, e o mais normal é virem daqui as grandes securas na oração, ainda que também haja outras causas. E deixo uns trabalhos interiores intoleráveis que têm muitas almas boas, e muitos sem culpa sua, dos quais sempre o Senhor os tira com muito lucro, e das que têm melancolia e outras enfermidades. Enfim, em todas as coisas temos de deixar à parte os juízos de Deus. Segundo tenho para mim, o mais habitual é o que disse, porque como estas almas veem que por coisa alguma fariam um pecado, e muitas nem ainda venial deliberado, e que gastam bem sua vida e fazenda, não podem levar a paciência que se lhes cerre a porta para não entrar aonde está o nosso rei, por cujos vassalos se tem e o são. Mas cá na terra, ainda que tenha muitos vassalos o rei, nem todos entram até a sua câmara. Entrai, entrai, filhas minhas, no interior. Passai adiante de vossas obrasitas, pois por serdes cristãs, deveis tudo isso e muito mais, e vos basta ser vassalas de Deus. Não queirais tanto que vos fiqueis sem nada. Vede os santos que entraram na câmara deste rei, e vereis a diferença que há deles para nós. Não peçais o que não tendes merecido, nem havia de nos vir ao pensamento que, por muito que sirvamos, o havemos de merecer, nós os que temos ofendido a Deus. 7. Ó humildade! Não sei que tentação me vem neste caso, que não posso acabar de crer a quem tanto caso faz destas seguras, senão que é um pouco falta dela. Digo que deixo à parte os grandes trabalhos interiores que disse, pois estes são muito mais que falta de devoção. Provemo-nos a nós mesmas, minhas irmãs, ou antes prove-nos o Senhor, pois bem o sabe fazer, embora muitas vezes não o queremos entender. E venhamos a estas almas tão concertadas, vejamos o que fazem por Deus, e logo veremos como não temos razão de nos queixarmos de Sua Majestade. Porque se lhe voltamos as costas e nos vamos tristes como o mancebo do Evangelho, quando nos diz o que havemos de fazer para sermos perfeitos, que quereis que faça Sua Majestade, se ele há de dar o prêmio conforme ao amor que lhe temos? E este amor, filhas, não há de ser entendido em nossa imaginação, mas sim provado com obras. E não penseis que olhe as nossas obras, senão a determinação da nossa vontade. 8. Parecer-nos-á a nós, que temos hábito de religião e o tomamos por nossa vontade e deixamos todas as coisas do mundo e o que tínhamos por amor dele, ainda que sejam as redes de São Pedro, pois parece que dá muito quem dá o que tem, que já está tudo feito. Muito boa disposição é se persevera e não se torna a meter nas parasitas e vermes dos primeiros aposentos, embora só com o desejo, pois não há dúvida que se persevera nesta desnudez e desprendimento de tudo, alcançará o que pretende, mas há de ser com a condição, e vede que vos aviso disto, que se tenha por servo sem proveito, como disse São Paulo ou Cristo, e não creia que obrigou assim a nosso Senhor a fazer-lhe semelhantes mercês.
Antes, como quem mais recebeu, fica mais endividado. Que poderemos fazer por um Deus tão generoso, que morreu por nós e nos criou e nos dá o ser? Que não nos tenhamos por venturosos em que se vá descontando alguma coisa do que lhe devemos pelo que ele nos tem servido. Disse esta palavra de má vontade, mas isto é assim, pois não fez outra coisa enquanto viveu no mundo. Sem que lhe peçamos de novo mercês e regalos? 9. Olhai muito, filhas, há algumas coisas que aqui vão apontadas, ainda que atabalhoadas, porque melhor não as sei declarar. O Senhor vô-lo dará a entender, para que tireis das securas humildade e não inquietação, que é o que pretende o demônio. E crede que onde há verdadeira humildade, ainda que Deus nunca dê regalos, dará uma paz e conformidade com que andareis mais contentes do que outros com regalos. E muitas vezes, como tendes lido, os dá a divina majestade aos mais fracos, embora creia que eles não os trocariam pelas fortalezas dos que andam com securas. Somos amigos de contentamentos mais do que de cruz. Prova-nos tu, Senhor, que sabes a verdade para que nos conheçamos. Capítulo 2. Prossegue no mesmo e trata das securas na oração e do que poderia suceder a seu parecer, e como é mister provar-nos e que o Senhor prova aos que estão nestas moradas. 1. Eu tenho conhecido algumas almas e creio que posso dizer bastantes das que chegaram a este estado e vivido muitos anos nesta retidão e conserto, alma e corpo, ao que se pode entender. E depois disto, quando já parece haviam de estar senhores do mundo, ao menos bem desenganados dele, prova-o sua majestade em coisas não muito grandes, e andam com tanta inquietação e aperto de cotaço que a mim me trazem tonta e até muito temerosa. Pois dar-lhes conselho não é remédio, porque, como há tanto que tratam de virtudes, parece-lhes que podem ensinar a outros e que lhes sobra razão sentindo aquelas coisas. 2. Enfim, eu não achei remédio nem acho para consolar semelhantes pessoas, a não ser mostrar grande sentimento da sua pena. E, na verdade, tem-se pena de as ver sujeitas a tanta miséria, e não contradizer suas razões, porque todas as consertam em seu pensamento que é por Deus que as sentem, e assim não veem a entender que é imperfeição. É outro engano para a gente tão aproveitada. Que o sintam não é de espantar, embora, a meu parecer, havia de passar depressa o sentimento de coisas semelhantes, porque muitas vezes quer Deus que seus escolhidos sintam essa miséria e apartam um pouco o seu favor, e não é preciso mais para que de verdade nos conheçamos bem depressa. E logo se entende esta maneira de os provar, para que eles compreendam a sua falta muito claramente. E às vezes dá-lhes mais pena ver que, sem estar na sua mão, sentem as coisas da terra e não muito pesadas, do que daquilo mesmo de que tem pena. E isto tenho eu por grande misericórdia de Deus, e ainda que é falta, é muito vantajosa para a humildade. 3. Nas pessoas que digo, não é assim, senão que canonizam, como disse, em seus pensamentos estas coisas, e assim quereriam que os outros as canonizassem. Quero dizer algumas delas, para que nos entendamos e nos provemos a nós mesmas, antes que nos prove o Senhor. Pois seria bem grande coisa estarmos apercebidas e termos nos entendido primeiro. 4. A uma pessoa rica, sem filhos, nem para quem ela queira lá fazenda, venha uma quebra de riqueza, mas não é de maneira que do que lhe fica lhe possa faltar o necessário para si e para sua casa, e ainda de sobra. Se esta andasse com tanto desassossego e inquietação, como se não lhe ficasse um pão para comer, como há de pedir-lhe Nosso Senhor que deixe tudo por ele? Aqui começa a dizer que o sente, porque o quer para os pobres. Por mim, creio que Deus mais quer que me conforme com o que Sua Majestade faz, e embora procure fazê-la, aquiete a minha alma e não esta caridade. E já que o não faz, por não a ter elevado o Senhor a tanto, seja muito em boa hora, mas entenda que lhe falta esta liberdade de espírito, e com isto se disporá para que o Senhor lhe a dê, porque lhe a pedirá. Tem uma pessoa bem de que comer e até de sobra. Oferece-se-lhe o poder adquirir mais fortuna. Tomá-la se lhe a derem, seja em muito boa hora, mas procurá-la e depois de a ter, procurar mais e mais, tenha tão boa intenção que quiser, e deve ter, porque, como disse, são estas pessoas de oração e virtuosas, não haja medo que subam às moradas mais perto do rei.
5. Deste modo acontece quando se lhes oferece alguma coisa pela qual os desprezem ou lhes tirem um pouco na honra. Pois, embora lhes faça Deus mercê de que muitas vezes o sofram bem, porque é muito amigo de favorecer a virtude em público, para que não padeça a mesma virtude em que são tidos. E mesmo será porque o tem servido, pois é muito bom este nosso bem. Lá lhes fica uma tal inquietação, que não se podem valer, nem acaba de se acabar tão depressa. Valha-me Deus! Não são estes os que há tanto tempo consideram como padeceu o Senhor e quão bom é padecer e até o desejam? Quereriam a todos tão consertados como eles trazem suas vidas, e praza a Deus que não pensem que a pena que têm é pela culpa alheia e a façam meritória em seu pensamento. 6. Parecer-vos-á, irmãs, que falo fora de propósito e não convosco, pois estas coisas aqui não as há, porque nem temos fazenda, nem a queremos, nem a procuramos, nem tampouco alguém nos injuria. Por isso as comparações não aludem ao que se passa, mas tira-se delas outras muitas coisas que podem acontecer, as quais não seria bom assinalar, nem há para quê. Por estas entendereis se estáis bem desprendidas do que deixastes, porque se oferecem coisitas, ainda que não bem desta sorte, em que vos podereis muito bem provar e conhecer se estáis senhoras das vossas paixões. E crede-me que não está o negócio em ter hábito de religião ou não, senão em procurar exercitar as virtudes e render a nossa vontade a de Deus em tudo. E que o conserto da nossa vida seja o que Sua Majestade dela ordenar, e não queiramos que se faça a nossa vontade, mas sim a sua. Se não tivermos chegado até aqui, tenhamos, como disse, humildade, que é o unguento para as nossas feridas. Porque se a temos deveras, ainda que tarde algum tempo, virá o cirurgião que é Deus a sarar-nos. 7. As penitências que fazem estas almas são tão concertadas como a sua vida. Querem-na muito para servir a nosso Senhor com ela, e tudo isto não é mal, assim tem grande discrição em fazer penitências, para não causar dano à saúde. Não tenhais medo que se matem, porque a sua razão está muito em si. Não está ainda o amor para pôr de parte a razão. Mas queria eu que a tivéssemos para não nos contentarmos com esta maneira de servir a Deus, sempre passo a passo, que nunca acabamos de andar este caminho. E como a nosso parecer sempre andamos e nos cansamos, porque crede que é um caminho custoso, já será bem bom que não nos percamos. Mas parece-vos, filhas, que se indo de uma terra a outra pudéssemos chegar em 8 dias, seria bom andar um ano por ventos, neves, chuvas e maus caminhos. Não valeria mais passá-lo diurna vez? Porque tudo isto há e perigos de serpentes. Oh, que bons sinais poderia eu dar disto, e praza a Deus que tenha passado daqui, que bastantes vezes me parece que não. 8. Como vamos com tanto senso, tudo nos ofende, porque tudo tememos, e assim não ousamos passar adiante, como se nós pudéssemos chegar a estas moradas e outros estivessem a caminho. Pois, como isto não é possível, esforcemo-nos, irmãs minhas, por amor do Senhor. Deixemos nossa razão e temores em Suas mãos. Esqueçamos esta fraqueza natural que muito nos pode ocupar. O cuidado destes corpos tenham-no os prelados, e lá se avenham. Nós tenhamos-lo só de caminhar depressa para ver este Senhor. Pois, embora o regalo que possais ter é pouco ou nenhum, o cuidado da saúde nos poderia enganar. Quanto mais que não se terá mais por isso, eu o sei. E também sei que não está o negócio no que toca ao corpo, que isto é o menos, pois o caminhar que digo é com uma grande humildade. Porque se bem e entendestes, creio estar aqui o mal das que não vão adiante, e nos pareça que temos andado poucos passos e assim o julguemos, e os que andam, nossas irmãs nos pareçam muito pressurosos, e não só desejemos, mas procuremos que nos tenham pela mais ruim de todas. 9. E com isto, este estado é excelentíssimo, e se assim não é, toda a nossa vida estaremos nele e com mil penas e misérias. Porque, como não nos deixamos a nós mesmas, é muito trabalhoso e pesado, porque vamos muito carregadas com esta terra da nossa miséria,
que não levam os que sobem aos aposentos que faltam. Nestes não deixa o Senhor de pagar como justo e ainda como misericordioso, pois dá sempre muito mais do que merecemos, dando-nos contentamentos muito maiores que os que podemos ter nos regalos e distrações desta vida. Mas não penso que dê muitos gostos, a não ser alguma vez, para nos convidar a ver o que se passa nas demais moradas, para que nos disponhamos a entrar nelas. 10. Parecer-vos-á que contentamentos e gostos é tudo o mesmo, para que eu faça esta diferença nos nomes. A mim parece-me que a há e muito grande, bem me posso enganar. Direi o que nisto entender nas quartas moradas que vêm depois destas, porque como se há de declarar algo dos gostos que ali dá o Senhor, fica melhor, e ainda que pareça sem proveito, poderá ser de algum, para que, entendendo o que é cada coisa, possais esforçar-vos a seguir o melhor, e é de muito consolo para as almas que Deus leva até ali, e confusão para quem lhe parece já ter tudo, e se são humildes, mover-se-ão a dar graças. Se há alguma falta disto, dar-lhes-á um desgosto interior fora de propósito, pois não está a perfeição nos gostos nem no prêmio, senão em quem mais ama e em quem melhor opera com justiça e verdade. 11. Direis: para que serve tratar destas mercês interiores e dar a entender como são, se isto é verdade como é? Eu não o sei. Pergunte-se a quem me mandou escrever que eu não estou obrigada a discutir com os superiores, mas a obedecer, nem seria bem fazê-lo. O que vos posso dizer com verdade é que quando eu não as tinha, nem ainda sabia por experiência, nem pensava sabê-lo em minha vida, e com razão, que grande contentamento fora para mim saber, ou por conjecturas entender que agradava a Deus em algum modo, quando lia em livros destas mercês e consolos que faz o Senhor às almas que o servem, isso me dava grandíssimo prazer e era motivo para minha alma dar grandes louvores a Deus. Pois se a minha, com ser tão ruim, fazia isto, as que são boas e humildes o louvarão muito mais. E por uma só que o louve uma vez, está muito bem que se diga, a meu parecer, e que entendamos o contentamento e deleites que perdemos por nossa culpa. Quanto mais que, se são de Deus, vêm carregados de amor e fortaleza, com que se pode caminhar mais sem trabalho e ir crescendo nas obras e virtudes. Não penseis que importa pouco que isto não fale da nossa parte, pois, quando não é nossa a falta, justo é o Senhor. E Sua Majestade vos dará por outros caminhos o que vos tira por este, pelo que Sua Majestade sabe, pois são muito ocultos seus segredos. Pelo menos tecerá isso o que mais nos convém, sem dúvida nenhuma. 12. O que me parece nos faria muito proveito àquelas que pela bondade do Senhor estão neste estado, que, como disse, não lhes faz pouca misericórdia, porque estão muito perto de ir mais longe, é exercitarem-se muito na prontidão da obediência. E mesmo que não sejam religiosos, seria grande coisa, como o fazem muitas pessoas, ter a quem recorrer para não fazerem nada aí na sua vontade, que é o que habitualmente nos causa dano, e não buscar alguém do seu humor, como dizem, que vá sempre com muito tento em tudo, mas sim procurar quem esteja muito desenganado das coisas do mundo, pois de grande modo aproveita tratar com quem já conhece o mundo para nos conhecermos e porque algumas coisas que nos parecem impossíveis, vendo-se em outros tão possíveis, e a suavidade com que as levam, anima muito e parece que, com seu voo, nos atrevemos a voar como fazem os filhos das aves quando os ensinam. Ainda que não deem grande voo, pouco a pouco imitam os seus pais. De grande modo aproveita isto, eu o sei. Por mais determinadas que estejam em não ofender o Senhor, semelhantes pessoas procederão com acerto, não se metendo em ocasiões de o ofender, porque, como estão perto das primeiras moradas, com facilidade poderão voltar a elas, porque a sua fortaleza não está fundada em terra firme, como os que estão já exercitados em padecer. Estes conhecem as tempestades do mundo, e quão pouco têm a temer ou a desejar seus contentamentos, e seria possível, com uma grande perseguição, voltarem de novo a eles. O demônio bem a sabe urdir para lhes fazer mal, e poderia suceder que, indo com bom zelo, querendo impedir pecados alheios, não pudessem resistir ao que a isto sobreviesse.
13. Olhemos as nossas faltas e deixemos as alheias, pois é muito próprio de pessoas tão consertadas espantarem-se de tudo, e porventura de quem nos espantamos, bem poderíamos aprender no principal. Na compostura exterior e na maneira de tratar, levamos-lhe vantagem. E não é isto que tem mais importância, embora seja bom, e nem há para que querer logo que vão todos pelo nosso caminho, nem pôr-se a ensinar o que é do Espírito, quem porventura não sabe o que isso é. Pois com estes desejos que Deus nos dá, irmãs do bem das almas, podemos cometer muitos erros. E assim é melhor ater-nos ao que diz a nossa regra, procurar viver sempre em silêncio e esperança, que o Senhor terá cuidado de nossas almas, desde que não nos descuidemos de o suplicar a Sua Majestade, faremos grande proveito com seu favor. Seja para sempre bendito.